Desde pequena, nunca fui uma garota delicada, de vestidos rodados e laços no cabelo. Enquanto minhas amigas brincavam com bonecas ou sonhavam com tutos de balé, eu escalava muros, descia ladeiras de bicicleta sem freios e colecionava cicatrizes como troféus de liberdade. O medo nunca foi meu aliado. Buscava adrenalina como quem busca o ar para respirar. Meu corpo aprendeu cedo a responder a essa sede de intensidade. O tempo passou e de repente eu explodi. Não de forma sutil, mas como um raio em um céu limpo. Um dia, acordei e meus seios já não cabiam mais no sutiã de algodão da infância. Eles se erguiam, redondos e quase desafiadores, como se provocassem qualquer olhar que ousasse encará-los. Bastava vestir uma camiseta justa e branca para virar a manchete silenciosa por onde passava. Minha cintura afinou como corda de violino, e meus quadris, meus quadris pareciam ter aprendido a dançar sozinhos. Cada passo meu tinha um ritmo quase musical, como se a própria gravidade se curvasse um pouco a cada movimento. Minhas torneadas e firmes se moviam em sincronia como ondas do Caler, convidando olhares a se perderem, e muitos se perderam. Mas o que mais mexia, mais do que o corpo, era meu jeito de andar, um caminhar sem pedir licença, um olhar que não implorava por atenção, mas a exigia. Não precisava dizer nada, era como se carregasse uma placa invisível Voca na Uesta. Preparado para isso, morava com meus pais em uma casa aconchegante, dessas que cheiram a bolo, mesmo sem nada no forno. Era filha única, claro, mimada, amada, idolatrada. Cada meu desejo ganhava forma com um simples: "Por favor, pai", dito com aquele olhar pidão e doce. Funcionava sempre. Minha rotina era tranquila. Estudava meio período e o resto do tempo era só meu. Trilhas, escaladas, rapel. Quanto mais arriscado, melhor. Era no risco que eu me sentia viva, indomável, insaciável. Mas, quanto mais alto se voa, mais doloroso é a queda. E a minha veio em cima de 4 rodinhas idiotas. Skate. Vi uns vídeos na internet e pensei: parece fácil. Emprestei um skate com um primo de uma amiga. Vesti uma roupa justa, menos óbvio, né? E cabelo preso num coque alto, e fui para a pracinha do bairro. Tudo por estética. Os primeiros minutos foram hilários. Um misto de flamingo desequilibrado, com pavor colado à espinha. Mas fui tentando. Até que desci uma rampa e bum! O destino resolveu escorregar debaixo dos meus pés. Cai como manga podre em asfalto quente. Pele raspada, como queijo no ralador. Joelhos, cotovelos, orgulho, tudo ralado. Mas o que mais doeu foi o pé. Um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um lápis dentro da minha bota. Fratura, gesso até a canela. Um mês de molho. 30 dias longe do mundo, sem montanha, sem trilha, sem nada. Só eu, o sofá e a saudade da liberdade. Minha vaidade escorregou junto com o skate. Porque, vamos combinar, tentar se sentir sexy com uma perna engessada é quase uma piada. Mas eu dei um jeito. Shortinho de um lado, top colado do outro. Mostrava o que ainda dava para mostrar. Meus pais quase surtaram. Me trataram como porcelana chinesa. E eu aproveitei. Bandeja no quarto Squeen Natural. A cabeça na nuvens. Sei, era para ficar parada, que fosse. O tédio era um castigo pior que qualquer luxo. Minha alma inquieta, presa a um corpo estático. Começava a conversar com o ventilador, a assistir reprises de reality shows e a contar as formigas na parede. Até que ele apareceu, um fisioterapeuta particular, indicado por um amigo do meu pai. Juro que não me importei muito. Imaginei um senhor careca, de óculos, calça bege e uma pasta de fichas. Já me preparava para bocejar na sua frente. Mas quando a campainha tocou, foi como se o tempo tivesse parado para que eu pudesse enxergar direito. Ele era diferente. Não um senhor, mas um homem. Um homem maduro, com cabelos grisalhos, barba bem feita, corpo atlético e cuidado. Um perfume amadeirado precedia, uma voz baixa, firme, que parecia entrar na pele, e um olhar que atravessava a pele como um raio-x, mas com gentileza. Ele me cumprimentou com um sorriso sutil,
e olhos que me despiraram, sem qualquer indecência. Olá, sou Rafael. O nome ecoou em minha mente. No primeiro dia, ele apenas avaliou meu pé. Toques suaves, dedos firmes, um jeito seguro. Cada toque era uma faísca que eu fingia não perceber, mas meu corpo notava. Respondia, silencioso e técnico, mas com uma tensão palpável no ar, quase tangível. Foi ali que tudo começou. Terças, quintas e sábados, no mesmo horário. A rotina passou a girar em torno dele. Comecei a me arrumar mais. Roupas escolhidas a dedo, tops que realçavam meu corpo e bermudas que marcavam a silhueta. Era fisioterapia ou desfile? Não conseguia mais distinguir. Na primeira sessão oficial, ainda meio sonolenta, fui até a sala arrastando os pés, quando vi ele, de camisa branca com mangas dobradas, jeans escuro e justo, perfume que invadia tudo. Quase esqueci a dor. Deitei no sofá e ele iniciou os alongamentos, sua mão subindo pelo tornozelo até a panturrilha e minha roupa subindo junto. Então, uma lufada de ar e a percepção do erro fatal. Estava nua, completamente exposta. Meu coração parou, mas ele continuou, sem reação visível. Apenas a respiração mudou, os olhos também. Ali naquele sofá, sob as suas mãos firmes, o que era para ser um simples tratamento, transforma-se em tensão, densa, quente, irresistível. Meu corpo reagia sozinho. Cada toque, cada ajuste, era como se ele decifrasse códigos secretos. Como se meu corpo falasse uma língua que somente ele entendia. E ele entendia. No fim da sessão, ele se levantou, arrumou a camisa e a calça, deu um sorriso tenso e disse: "Nos vemos em 2 dias." Toquei sua mão na despedida, firme, lenta, intencional. Nesse momento, nenhum de nós era mais inocente. A fisioterapia havia começado, mas a recuperação, essa ia muito além do meu pé. Depois daquele primeiro encontro com Rafael, meu corpo não conseguia mais relaxar. Nem à noite, nem durante o dia. Fechava os olhos e sentia sua mão subindo pela minha perna, deslizando como se desenhasse meu contorno. Meu corpo recordava cada toque, cada pausa calculada, cada ajuste. E tudo era mais do que profissional. Queria mais. Nos dias seguintes, comecei a me preparar para a guerra. Nada de exageros era o que eu dizia para mim mesma. Escolhi uma legging preta, cintura alta, que abraçava cada centímetro de meu corpo, como uma segunda pele, discreta, mas provocante. Ela revelava sem mostrar, desenhava sem entregar, como um sussurro antes do grito. Olhei-me no espelho e fiquei ali, por um tempo, apoiando a perna no chão. Seus quadris giravam, ajustando a camiseta justa, com a desculpa do conforto. Mas no fundo, eu sabia que era um uniforme de batalha. Na quinta-feira, ele chegou na hora exata, pontual, educado, impecável, mas com uma energia diferente. O olhar dele era mais contido, como se estivesse tentando aprisionar a atenção em um cofre eterno. Me cumprimentou com um leve sorriso e um segundo de silêncio a mais que o necessário. Iniciamos os movimentos básicos, deitada de bruços, pernas esticadas. Ele se abaixou ao meu lado. Sua respiração roçava meu quadril, suas mãos percorriam meus músculos, sentindo a resistência, ativando a circulação, mas eu apenas sentia calor, um calor que subia vagarosamente, espalhando-se como um perfume proibido, até que ele pediu para eu virar. Vira de bruços. Vamos trabalhar os alongamentos posteriores, disse. Meu coração disparou. Vira, e foi ali que senti o impacto do tecido esticado. A legging grudou em meu corpo como tinta. O cós subiu um pouco, revelando a curva baixa das costas, e eu sabia que ele estava olhando. Senti seu olhar deslizar, hesitar, retornar, e a pausa no toque, a respiração presa, a tensão elétrica no ar. Ele continuava profissional, técnico, preciso, mas seus dedos, a cada centímetro, pareciam conversar com meus poros. Era como se meu corpo estivesse sendo lido em braille, e cada vírgula de meu contorno respondia com um suspiro involuntário. Ele fingiu não ouvir, mas
Ouvia. No final da sessão, afastou-se com certa pressa, ajustou a gola da camisa, pigarreou e disse: ótimo progresso, está evoluindo bem. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam que ele estava lutando contra uma força maior do que ele, e eu estava deixando de lutar. No sábado, véspera da remoção do gesso, me preparei com ainda mais calma. Nada de roupas casuais. Escolhi uma bermuda jeans mais ajustada, de cintura média, que marcava minhas coxas, e uma regata branca, justa, sem sutiã, apenas para lembrar ao mundo que ali existia um corpo faminto por sentir, por provocar, por ser. Ele chegou, como sempre, com seu perfume discreto e aquela camisa de algodão, feita sob medida. Mas o olhar dele já não escondia nada. Iniciamos a sessão, e agora o clima era diferente. Mais liberdade, mais toque, mais proximidade. Ele se agachava, apoiava as mãos em minhas costas com firmeza, me guiando, me movendo, me reposicionando com uma segurança que fazia minha pele se arrepiar em silêncio. E foi quando chegou o momento do exercício de equilíbrio que tudo mudou. Fica de pé. Vamos testar a estabilidade da perna machucada. Apoia-se só nela e levanta a outra. Devagar. Me posicionei. Levantei a perna saudável e vacilei. Meu corpo tombou pro lado. Em um instante, ele me segurou pela cintura, firme e preciso, me puxando de volta, com uma força que eu não esperava. Ficamos colados, meu peito no dele, nossa respiração se encontrando. Nossos olhos se cruzaram, e não havia mais nada entre nós, além do ar e da pulsação acelerada. Não pensei. Não calculei. Me virei de frente e me encostei nele, sentindo o calor de sua pele, através da camisa. Ele hesitou, mas por milésimos de segundo apenas. Logo, sua mão apertou minha cintura com mais força, me aproximando ainda. Mas, seus olhos desceram até minha boca e ficaram ali, congelados no desejo. Não era mais só fisioterapia, não era mais só cuidado, era fome. O toque dele, inusitado, me fez fechar os olhos. Quando os abri, ele era diferente, mais intenso. Seu abraço apertou-me, a barba roçando meu pescoço. Um gemido, quase inaudível, escapou de mim. Compreendi, naquele instante, que não havia volta. Suas mãos percorreram minhas costas, lentas e sábias, descobrindo cada centímetro, como quem decifra um segredo antigo. Ele me tocava como se lesse uma carta íntima. Me entreguei ali no meio da sala, com a janela entreaberta e a luz da manhã atravessando a cortina. O mundo lá fora existia, mas minha realidade era apenas aquela, naquele instante, com aquele homem. Ele me conduziu até o sofá, cuidando de mim com reverência, como se eu fosse sagrada e proibida ao mesmo tempo. Em um ritual silencioso, esquecemos a dor no pé. A sessão virou confissão, a respiração, trilha sonora, a pele, altar, as mãos, agora, transcendiam a razão. Ele explorava meu corpo com a precisão de quem estuda e a paixão de quem já não busca compreender. Cada centímetro era uma partitura, e ele, o maestro da minha reação. Eu era pura música. Ao final nos olhamos em silêncio. Nada foi dito, mas tudo foi compreendido. O gesso saiu, e com ele, parte da minha inibição. O médico sorriu, satisfeito, informando que eu podia apoiar o pé com cuidado. Não podia pular, correr, escalar, mas caminhar, sim. A liberdade. O ar daquele dia era diferente, mais leve, mais vivo. O que me deixava trêmula não era a ausência do gesso, mas o que viria depois. Meu corpo livre, a fisioterapia ganharia um novo ritmo, um nível mais intenso e próximo, mais arriscado. Eu estava pronta, ou pelo menos acreditava estar. Escolhi minhas roupas com cuidado ritualístico. Uma regata justa, do tom neutro, que realçava meu busto como uma escultura de seda, e uma bermuda justa, moldando minhas curvas, nada excessivo, mas tudo estratégico. Rafael chegou na hora como sempre, mas o olhar dele ao entrar na sala era diferente. Era reconhecimento do que vivemos e do que ainda viria. Bom dia, disse ele, a voz baixa e um leve sorriso nos lábios. Bom dia, respondi. Sua pele já em festa começou com exercícios simples. Ele me ajudava a levantar, segurava minha mão, me guiando para o centro da sala. O toque dele era
diferente, mais firme, mais confiante, como se a sessão anterior tivesse liberado algo em ambos. Cada toque era um rastro invisível, queimando sob a pele. Ele corrigia minha postura, reposicionava meus quadris, apoiava minhas costas com uma naturalidade inocente. Respire fundo, ele disse. Respirava, sentindo sua mão pousada acima de minha cintura. A palma quente. O polegar, perigosamente próximo de meus seios. Meu corpo respondeu com um arrepio que percorreu minha espinha. Mas ele permaneceu profissional. Estávamos próximos a um novo exercício. Equilíbrio dinâmico, com apoio de peso. Ele me posicionou de pé atrás de mim. Suas mãos em minhas. O terapeuta, com a voz mais grave e rouca, guiava meus movimentos laterais. A cada inclinação, o calor de sua respiração sussurrava em minha nuca, fazendo minhas pernas tremerem, não de instabilidade física, mas de puro desejo. A distância entre nós, antes perceptível, parecia encolher com cada exercício. Em um movimento brusco, precisou me segurar novamente. Sua mão deslizou, pousando no alto da coxa. Um toque estranho, cauteloso, como se seu corpo sussurrasse. Quero, mas a mente, ainda hesitante, resistia. Desculpa, ele disse, afastando a mão com demasiada rapidez. Sorry. Fingindo tranquilidade. Está tudo bem, acho que minha perna ainda tá um pouco fraca. Mentira. Era eu quem estava fraca, de desejo e tensão. Ao final da sessão, ele se sentou do outro lado da sala, registrando suas observações no tablet. Seu olhar por cima da tela era um convite silencioso. A conexão que florescia em nós ultrapassava qualquer protocolo. Era algo que existia apenas nos detalhes, no toque, no olhar furtivo, na respiração presa em silêncio, em sussurros que ecoavam em nossos corações. No dia seguinte, acordei antes do despertador, deitada, na cama, observando o teto, lembranças do calor de suas mãos, do aperto em minha cintura, do contato de nossas peles, estavam gravadas em minha memória. Desci, em direção ao espelho, nua. Meu corpo, antes apenas um meio de recuperação, agora era diferente, não fisicamente, mas na maneira como me via, mais feminina, mais confiante, mais e ele tinha acendido essa chama em mim. No sábado, ele chegou com uma caixa de equipamentos. Hoje, iniciaremos a fase de exercícios de resistência e flexibilidade. Ignorava que resistência era a única coisa que eu não tinha mais. Deitados no colchonete de yoga, posicionados frente a frente, começamos com alongamentos lentos. À medida que os exercícios progrediam, nossos corpos se aproximavam. Em seguida ele passou a me guiar, os braços envolvendo meu torso, suas mãos suaves no meu busto. Me senti totalmente presa envolvida por ele. Fechei os olhos. Senti seu peito em minhas costas, a respiração quente em meu ouvido, seu corpo, pressionando, levemente, o meu. Com cada instrução senti algo sólido e forte contra minha lombar fixa e imóvel. Ele também, por 3 segundos completos, o ar parou. Nenhum de nós se moveu. Nenhum de nós falou, mas ambos sabíamos que aquela era mais que uma sessão de fisioterapia. Era um jogo perigoso de desejos, vontades e corpos que não podiam mais esconder o que sentiam. Naquele momento, uma linha invisível foi cruzada. Ninguém teve coragem de verbalizar o óbvio. O domingo amanheceu em silêncio. Meus pais haviam saído para visitar parentes, deixando-me sozinha na casa. O sofá parecia ainda aquecido pela energia concentrada em minha mente. Olhei-me no espelho. E o corpo, embora fisicamente alterado anos atrás, agora parecia ter uma nova consciência. Cada parte da minha pele parecia saber o que desejava. E o pior era que o desejo era algo inatingível. Ou talvez, justamente por ser inatingível. Na segunda-feira, nenhuma sessão, mas uma mensagem. Oi, tudo bem? Só para confirmar, quarta-feira, às 9 horas, era ele, Rafael. Responde Sica, tentando disfarçar a agitação. Confirmado. Meu estômago, porém, batia forte. A quarta-feira chegou como um furacão, silencioso. Vesti-me discretamente, um jeans escuro, uma camiseta larga, o cabelo levemente desgrenhado, sensual, mas sem ser provocante. Quando ele chegou, notei algo diferente, menos carregado, um semblante mais leve,
Mas os olhos estavam pesados, profundos. Bom dia, disse ele com um sorriso contido. Bom dia, respondi, minha garganta seca. Ele se aproximou, examinou meu tornozelo, fez perguntas técnicas e, logo, iniciamos a sessão. Propriamente dita. Flexões de perna, exercícios de resistência com elástico, agachamentos com apoio. Cada movimento nos aproximava, não apenas fisicamente, mas como se nossos corpos já conhecessem o caminho um do outro, sabendo quando tocar, quando pauser, até onde ir e quando desafiar. Chegou a hora da prancha lateral. Ele pediu para me deitar de lado. Posicionou-me com delicadeza. Suas mãos deslizaram sem querer sobre minha costela, subiram um pouco e pararam no limite. A pele dele quente, a minha em brasa. Virei-me de barriga para cima. Tá bom? Perguntei com um sorriso meio escondido. Ele hesitou, mordeu o canto da boca e sussurrou. Ótimo! A respiração dele falhava e a minha já havia sumido há tempo. Ajustou o elástico em meu tornozelo e abaixou a cabeça. Seus lábios estavam a centímetros da minha coxa, quase tocando, quase tortura. Ou talvez um prelúdio. No exercício seguinte, precisei levantar a perna operada e manter o equilíbrio. Mas ao levantar, meu quadril girou demais, a calça esticou, e a linha da minha virilha desenrussa, sob o tecido. Ele congelou por 2 segundos, abaixou os olhos e disse, continua. Mas a voz já não era firme, era rouca, desejosa. Quando precisei de ajuda para levantar, ele me puxou com força. Nossos corpos se uniram, nossos rostos próximos demais, separados apenas por um fio. Ele, porém, não se moveu. O tempo parou. Então, ele deu um passo atrás, como se tivesse exaurido todas as suas forças. Acho que por hoje é suficiente, disse. Ele organizou o equipamento devagar. Pela primeira vez, parecia incomodado com o silêncio. Antes de sair, virou-se. Você está se recuperando rápido. Talvez a gente termine em breve aquilo. Suas palavras foram como uma sentença, fim do cessal, fim de desculpas, fim do toque. Mas meu corpo não queria fim. Quando ele fechou a porta, desmoronei no sofá, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. À noite de quarta-feira, algo em mim ansiava por mais, por um toque que não veio, por um beijo que ficou apenas no ar. Peguei meu celular e digitei. Se quiser, amanhã posso antecipar a sessão. Estou livre pela manhã. Apaguei. Reescrevi. Se quiser conversar, estou por aqui amanhã cedo. Apaguei novamente, fitando a tela por minutos, até que uma nova mensagem chegou. Era dele. Sexta-feira, às 8. Só conversa, sem exercícios. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Respondi com um único emoji. Sexta-feira, céu nublado, coração em tempestade. Vesti um vestido leve, de tecido fino que deslizava pelo corpo como uma brisa. Nada por baixo, nada entre mim e o possível. Esperei. Quando ele chegou, não trouxe nada. Nem bolsa, nem tapete, nem elástico. Apenas um olhar carregado. Fechei a porta atrás dele. Em aquele instante, sabíamos que a fisioterapia havia terminado, mas o tratamento dos nossos desejos estava apenas começando. A porta mal havia se fechado quando o silêncio gritou tudo o que nossas bocas ainda não tinham coragem de dizer. Rafael me olhou como se procurasse uma desculpa pelo que viria. Mas não havia mais nenhum protocolo, limite ou resistência. Volca, está bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Estou, respondi, mas a verdade era que eu estava à beira do colapso, não de dor ou trauma, mas do desejo. Ele se aproximou devagar, cada passo ecoando no chão e dentro de mim, parou. Nossos olhares se encontraram, e foi suficiente. Não houve pressa. Ele chegou até mim como quem atravessa um abismo devagar, sem saber se voltaria. Eu o recebi, como quem já estava do outro lado, esperando. Nossos lábios se encontraram com uma sede silenciosa. Não era um beijo de cinema, mas de urgência, de meses presos em toques controlados, respiração contida e pele reprimida. Suas mãos subiram por minhas costas, percorrendo meu corpo com a firmeza de quem conhece cada milímetro, e mesmo assim, se surpreende. Tirou meu vestido com cuidado, como se despisse uma lembrança, e descobriu que não havia nada por baixo. Meu Deus! Ele sussurrou, os olhos arregalados.
percorrendo meu corpo como se visse algo proibido, sagrado, inevitável. Eutrimia, mas não de medo. Era meu corpo finalmente sendo liberado. Ele me deitou no sofá devagar, com reverência, como quem sabe que ali não éramos mais paciente e terapeuta. Ali éramos dois corpos, dois mundos, dois perigos prestes a explodir. Suas mãos me tocavam, como se memorizassem cada curva, do pescoço à cintura, da cintura aos quadris. Quando suas mãos chegaram entre minhas pernas, não houve hesitação. Houve uma pausa, um suspiro, um arrepio, e depois um silêncio. Mas era um silêncio que gritava. Ele me invadiu com os dedos devagar, sentindo cada reação como uma nota de música. E o mearquei. Me perdi, me encontrei, me afundei nas almofadas e nos meus próprios gemidos. A cada toque, a cada movimento, meu corpo contava uma história que ele lia com a língua, com a boca, com os olhos, como se dissesse: me decifra antes que eu me desfaça. E ele decifrou. A roupa dele caiu em seguida. O que vi prendeu minha respiração. Ele era um homem inteiro, maduro, forte, com músculos esculpidos por esforço, não por vaidade. A pele quente, a barba arranhando meu queixo, os quadris encaixando-se nos meus como se o mundo tivesse sido criado apenas para aquele momento. Quando ele me penetrou, foi como um raio silencioso e devastador. Fechei os olhos. A cada toque lento e profundo, sentia-me parte dele, corpo, mente e alma. Ele me segurava, como se temesse meu desaparecimento. Eu, transformada em suor, gemidos carne exposta, movia-me em sintonia com ele, onda e rocha, fogo e gasolina. Sem culpa, sem nome, sem freios, nossos corpos falaram o que nossas palavras não ousariam expressar. O clímax foi uma tempestade quente e duradoura, justa. O mundo parou, restando apenas a respiração buscando o normal. Ficamos ali por horas, ele deitado de lado, observando-me, como quem contempla o pôr do sol, após dias de tempestade. Talvez essa tenha sido a última sessão, oficialmente. Sorrimos, cúmplices de um segredo. Na semana seguinte, um médico me liberou. Parabéns, pé perfeito. Sem instabilidade. Infelizmente, ele não avaliava o coração, pois este estava longe de estável. Rafael não compareceu mais às sessões. As sessões acabaram, mas as memórias não. Reorganizando remédios, encontrei um bilhete dobrado no fundo da caixa. A caligrafia era dele, elegante, firme, curvas firmes como seu toque. Abriu com as mãos trêmulas. Sexta, 20 horas no Mirante, sob a lua crescente. Use aquele vestido que você gostou, e talvez esqueça a roupa interior. Sorria sozinha. Feche os olhos. A história pode ter acabado, mas o desejo de recomeçar, este, mal começava.